Olá, amigos. Graças a Deus, um bom dia a todos. Hoje eu estou aqui para fazer uma live curta, mas sobre um assunto longo e extremamente necessário: o amor próprio. A gente produziu esse livro, vai fazer já acho que um ano, já uns 8 meses, 9 meses, que é o Amor Próprio. É uma série de livros que no total são entre 12 livros em si, 12, 13 livros. E essa série vai retratar não só sobre o amor próprio, mas empoderamento, autoestima e outras coisas. Mas como a gente expôs esse livro à venda e um amigo, mediante a outros, e nos deu um feedback muito legal. Na verdade, o feedback foi um meteoro, assim, sabe? Aquela coisa, assim. Ele chegou e falou para mim assim: Edson, como é que eu posso me expressar? Porque graças a Deus o meu coração não tem preconceito, tem amor. Eu sempre digo isso: para quem tem amor não tem lugar para preconceito, racismo, maluquice, não tem lugar. Para quem ama não tem lugar para essas coisas. Mas ele disse: Edson, eu tenho tal opção de gênero sexual e eu li o seu livro e me deu um alívio, Edson. Porque é exatamente o que eu acredito sobre chama gêmea. Nesse livro fala aqui sobre chama bem profunda, dentro de um olhar espiritualista, não espírita propriamente, né, mas dentro de um olhar bem profundo, uma mescla entre a psicanálise, bem interessante. E o feedback que ele nos deu foi esse. Ele falou: Edson, eu sentia como se eu estivesse levando um soco no estômago, que é essa a minha intenção. Aí eu falei para ele, ele riu. Aí eu perguntei: por que, meu amigo? Porque aí que ele me disse, né? Eu tenho dado opção sexual, que para mim poderia ser um loiro, um branco, um azul, um amarelo, um hétero, um homem, uma mulher, é tudo farinha no mesmo saco, tudo ser humano. Mas ele falou e pediu para me fazer esse comentário, se eu possível fazer uma live, e eu estou passando. Quem sabe ajuda alguém. Porque ele tinha na cabeça dele, mediante algumas crenças, que Deus que me perdoe, tem crença inútil que não acrescenta em nada, mas isso ele falando, eu concordo com ele, que, bom dia, Rita, que por ele ter um dado olhar, um carisma diferente, ele não teria a oportunidade de ter, né, nessa vida, o reencontro com sua alma gêmea. Olha como o ser humano romantiza, alma gêmea. Chama, agora tem a tal de chama gêmea também, espíritos afins, empatia, que eu coloquei aqui em cima, tanto no Instagram, que eu vou postar depois, está no Facebook e no YouTube. Eu não vou falar tudo que está aqui nesse livro, que fala sobre a chama gêmea, a alma gêmea, quem são e se nós encontramos, e o que acontece. Mas a pedido dele, que foi tão, olha, um nível de carinho e de educação tão humano, que eu... Quer saber uma coisa? Eu vou pegar um café ali, que é esse aqui, e vou fazer uma live curta, porque quem sabe pode ajudar alguém. Quem sabe? Então vamos lá. Viu, meu amigo? Como eu vou preservar seu nome aí, mas como você sugeriu, e pelo teu feedback, eu vou dar uma pincelada leve sobre essa história de espíritos afins, simpatia. Eu me simpatizo com algumas pessoas, eu tenho uma antipatia, né, o lado contrário, ou eu tenho uma empatia, né? O que é os espíritos afins na minha vida? O que é a alma gêmea, essa alma gêmea? O que está aí nesse bolo aí, né? Hoje em dia, não estou aqui para estar levantando falso sobre o ganha-pão de ninguém, mas hoje em dia tem até fotos de chama gêmea, alma gêmea pela internet. Eu não critico, né? Cada um crê no que quer, né? Tem gente que crê no que o Edson escreve. Então, cada um crê no que quer. Eu só tenho um princípio que vai além do crivo religioso e além do crivo espiritual. E esse crivo não é do Edson, é o crivo da vida, que nós estamos aqui numa grande experiência, aonde o bem e o mal são escravos da funcionalidade, do autorreconhecimento em mim.
por paz, por amor, por afeto e por melhoras. Porque se eu não acreditar nisso, eu estou num jogo de bingo, aonde eu fui largado no meio de um monte de gente, que alguns eu chamo de pai, de mãe, de amigos, e graças a Deus cada vez mais está diminuindo, e tomara a Deus que cesse, apesar que no meu coração não tem inimigos, eu não perco tempo em estar numerando inimigos. Se tiver, é de fora para tentar entrar em mim, porque de dentro para fora, há muito tempo que eu não perco mais tempo com isso. Mas também eu me precavenho de certas pessoas que são dissimuladas, então eu tenho antipatia e, de certa forma, eu me afeto de uma forma afetuosa pessoas cheias de simpatias e de inspiração empática. Mas, Edson, pare de enrolar e fale aí para a gente o que você acha, foi a pergunta deste amigo que adquiriu o amor próprio, que compara o amor próprio e faz uma grande diferença profunda do que é amor próprio e egoísmo, o que é amor próprio, orgulho, e o que é amor próprio e vaidade, que é o que mais se confunde hoje. As pessoas cheias de orgulho, vaidade e egoísmo, empáfias, prepotência, pré-junção, né? E acham que é amor próprio. Fala de amor próprio, o que é autoestima. Mas, como nós vamos falar de alma gêmea sem alma gêmea, vamos lá. Essa história de chama gêmea não... A maioria dos encontros de chamas gêmeas, tá? Que é um nome místico, muito usado na metafísica e ilonismo. Eu, particularmente, eu não sou espírita, mas eu gosto muito da explicação de Emmanuel, num dos livros de Chico Xavier, que ele dá de espíritos afins e de alma gêmea. Não é romântico, não. Geralmente são espíritos extremamente compromissados a instigar num grupo coletivo de pessoas, estão numa coletividade, um inspirar mais de empatia, um inspirar mais de simpatia, para quebrar as cascas instintivas da antipatia, da animalidade. Edson, você está dizendo que quanto mais espíritos afins se reúnem, e raramente quando chamas gêmeas se encontram, não é para ter um romance? Sim, não é para ter romance, não. A gente não veio a passeio nesse planeta, a gente não veio para brincar aqui nessa terra, porém, a gente veio para desfrutar de um crescimento conjunto. E para ser um crescimento conjunto, e para a gente muitas das vezes achar que isso é obrigatoriedade, que a gente romantiza encontros com espíritos afins, chama gêmea, alma gêmea, que são nomes que dá, que eu acredito, está aqui nesse livro, que é, na verdade, duas pessoas que até podem ser esclarecidas ou não, porque para você ter uma alma gêmea, você não precisa ser um expert na doutrina espírita, nem um espírito excelso. Você não precisa ser um metraton, nem um obsessor. Você apenas precisa ser você. E quando você encontra um espíritos afins à sua sintonia, é muito simples. Ou é para levantar ou é para arrasar. De alguma forma perceptiva as pessoas que estão em volta, que têm congruência com a tua razão, que têm afinidade com a tua verdade, ou que se encontram com maior sintonia com as suas manias, com as suas vontades, com os seus desejos. Isso vale tanto para a antipatia, abre aspas, que é ruim, e para a empatia de espíritos afins e de almas gêmeas, que, abre aspas, a gente diz ser bom, e nem sempre é bom, não. Porque quanto mais você vai evoluindo e mais você vai amando, mesmo que seja uma pessoa, que eu acredito que em 8 bilhões de seres humanos encarnados no planeta não exista, para qualquer um que está me ouvindo aqui, uma alma gêmea. Deve ter várias por aí. E muitas das vezes as nossas almas gêmeas não é amor, é um desafeto, aonde através da nossa convivência e influência ao redor, vai fustigando, instigando a quem nos vê hombridade, caráter, conduta, ética, dando exemplo, ou o contrário, vai instigando a quem está em derredor a alucinação, a animalização.
barbáries, o ódio, a raiva, o egoísmo, a vingança. Então, quando a gente fala de alma gêmea, o Edson, pelo menos, quando fala de alma gêmea, a gente está falando de um encontro de duas pessoas que podem se amar perdidamente. Não interessa se é homem com homem, mulher com mulher, não importa a cor. São almas, almas não têm sexo. Porém, o fato desses seres se reencontrarem não é apenas pelo vil prazer de ter momentos de gozo, ou físico, ou, abre aspas, apenas psíquico, pelo um bem-estar espiritual. Não. Isso é para locomover as más manias. Isso é para estremecer as bases sociais de um grupo, muitas das vezes familiar e social, que precisa de um movimento para a mudança, não de um conformismo, de uma aliança, aonde as pessoas se confortaram, se estabeleceram num padrão de hábitos, de manias, de vontades e de desejos que parece que elas não pararam de evoluir, mas elas estagnaram de fruir na sua própria vida. Então, meus amigos, o Edson não tem nada contra romance. Eu sou o primeiro a fazer poesia aqui no Facebook, no YouTube, amo poesia. Mas eu, particularmente, viu, meu amigo, que me fez essa pergunta, e que nem todo mundo vai concordar com o que está aqui nesse livro, particularmente, a alma gêmea, chama gêmea, não tem nada de romântico, tem de prestação de trabalho. Agora, uma coisa é certa, que eu já aprendi com a espiritualidade, até, abre aspas, e na contraparte, na psicanálise em si, numa análise do psiquismo humano, quanto mais a gente vai tendo empatia, simpatizando-se e encontrando espíritos afins ou pessoas afins, a nossa realidade de paz, de amor e de harmonia, mais vai engrossando a nossa responsabilidade, não de impor a verdade dos outros, mas de dar o exemplo. Não porque a gente é bom, mas é porque é correto. Não porque eu vou fazer o bem, é porque é certo. Não porque eu sou caridoso, é porque é sensato. Não porque eu pratico a solidariedade humana, não, é porque é um ato de generosidade para mim mesmo. Esse senso de maturação e de maturidade, um dia, repito aqui, todas as minhas lives eu faço isso, eu não sou o dono da verdade, mas eu creio que um dia as pessoas vão começar a conceber aos poucos, que eu só posso dar o que me sobra. E se eu não der o que me sobra, eu sou ladrão, nem se for da minha própria paz. Muitas das vezes eu quero ajudar a Deus todo mundo, mas não me sobra paz, então sou ladrão. Eu ajudo os outros me sonegando. Eu ajudo alguém me bocoitando. Eu amo a todo mundo me desamando. Isso para mim é roubo, é marginalidade interior. Nem eu com as minhas coisinhas. Mas cada um crê no que quer. Então, quando a gente encontra, e pode se encontrar, uma chama gêmea, é para, de alguma forma, obviamente, ter uma reforma íntima ao casal, ou os seres que estão se envolvendo com essa redescoberta de novas vazões, de novos sentimentos, de novas explosões. Uma coisa bem interessante, as pessoas até hoje associam paixão com amor. Não. Paixão é algo orgânico, totalmente hormonal, visual, auditivo. Amor é a parte sensitiva da sensorialidade. O amor é a parte paranormal da sensibilidade humana. Eu até me atrevo a dizer que o amor é a parte mediúnica desse senso aonde a pessoa olha e parece que os olhos se entendem. E não é romântico, repito. O mal da sociedade, não todos, é romantizar a forma que a gente ama. Uma coisa também que a gente vai aprendendo, que amor é para todos, porque é um ajuizador que não condena, então não julga. Porém, como nós vamos amar é renúncia. Como eu vou amar o outro é renúncia. É renúncia. Amar é renúncia.
E como este amor afeta-me a mim mesmo, é eu me descobrir cada vez mais melhorado por mim só. Então, quanto mais eu amo para fora, eu renuncio, e renunciar não é desfazer da sorte, não é desfazer das pessoas. Renunciar é muito mais do que coragem, é um ato de hombridade e lucidez, quando é com hombridade e lucidez, para não dizer caráter. Coisa rara também. Então, a gente entende que essas coisas, meu amigo, que me fez essa pergunta sobre chama gêmea, existe o lado. Quer ver uma coisa? As pessoas falam de tanta chama gêmea. 70% dos casais que vivem 20, 30, 40, 50 anos não tem nada a ver com espírito afim. São espíritos devedores um ao outro. São karmas probatórios, aonde se encontraram para ter filhos, para esses filhos ter netos e para as pessoas, de alguma forma, produzirem um cinema, um teatro chamado vida, dentro do teatro chamado vida, oportunidades para se refazerem em unidade e coletivamente. Prova disso, né, cada um com a sua consciência, que muitas das vezes a gente está casado 30 anos e não conhece o outro, porque não conhece nem a si. A diferença que quando a gente encontra um espírito realmente afim é que a convivência corporifica no outro a nossa aparência, a vista lúcida e a olho nu. Você fica despido quando está com a outra pessoa, porque você percebe as suas maiores virtudes e você convive com as suas maiores inqualidades, porque fica tudo à flor da pele. Não existe falsidade na empatia. Não existe mediocridade no amar, quando a gente se apropria, a princípio, por si, deste amar, para quem sabe doar ao outro. É um exercício, meu Deus, um dos mais difíceis para essa geração. Com todo o respeito que eu tenho, eu já estou com 47 anos, não falo apenas como profissional da área da saúde, não deixa de ser mental e emocional, mas da década de 50 para cá, vamos arredondar, do milênio passado, do século passado, anos 70, 60, 70, 80, nem vou falar de 2000 para cá. Urge as pessoas começarem a se amar. Sem amor próprio não rola. Porque é o amor próprio que lhe empodera. É o amor próprio que lhe lidera. É o amor próprio que te pacifica, mancifica. É o amor próprio que lhe intui. É o amor próprio que te inspira. É o amor próprio que lhe aprimora. É o amor próprio que lhe acrescenta a renovação. Repito, amor próprio sem romance. Sem o amor próprio é estudo, é cultura. Mas eu não sei se a pessoa vai ter na sua gravura a inspiração de uma boa educação. É o amor próprio que me modifica. Então, como eu estou falando de uma forma bem mesclada, porque para quem sabe alguém pegue e ajude, eu acredito sim que existe alma gêmea, mas não de uma forma romântica. Agora, não quer dizer que uma pessoa que tem um karma probatório com a outra não vai ser feliz, não vai ter seus momentos bons. Também não quer dizer que uma pessoa que vai ser chama gêmea da outra não vai ter seus momentos de tristezas, de falha, de dor e de sofrimento e decepção. O que falta na nossa percepção humana é maturidade. Eu não estou aqui para levantar a bandeira, mas eu observo, eu leio, eu estudo, analiso, não critico, e não é uma crítica que eu vou falar. Mas quando a gente vê a espiritualidade, até mesmo séria, coerente, se elitizando, o que a gente vai esperar? Vou repetir de novo. Quando a gente vê a espiritualidade séria e coerente, pelos encarnados, e até por alguns desencarnados, tornando-se elite, fica difícil. O que é elite, Edson? Elite é quando
uma dada desenvoltura filodoutrinária religiosa, pragmática, dogmática, sofística, ritualística, mística, seja qual for a linha de observação da espiritualidade que siga, ela pratica caridade, pratica humanidade, pratica o bem, mas falta essa primeira palavra que eu falei, humanidade. 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 O que é humanidade? Humanidade, muitas das vezes, não é você falar a verdade, é você ouvir. Só ouvir. Não é você impor a tua razão, é você escutar. Não é você determinar um tempo ao outro, mas é você credibilizar ao outro o seu próprio tempo, o seu próprio momento. Esse tipo de doutrina é do Cristo. É como eu sempre falei, né? O Cristo e Jesus são os mesmos. Só o que a gente mais segue aqui no Brasil é Jesus. Cristo e Jesus. Só o que a gente mais segue aqui no Brasil é Jesus. Cristo é raro. Porque o próprio Cristo, quando se transformou, metamorfosicamente falando, em Jesus, que é o carnado que teve aqui entre nós, o que mais ele falava era dessa essência crística. Que nem o tempo corrói, que nem a morte destrói, e só o amor transforma e revivifica tudo. Então, nesse emaranhado de palavras que eu estou dizendo, existe sim alma gêmea, chama gêmea. Mas amar é uma decisão. Não é romântico. Edson, por que quando dói a dor do amor, a gente bota a mão no coração? Porque a gente se castiga. Não porque amou, é porque decidiu repetitivamente de uma forma negativa. Ou não ouviu a sua inspiração, ou não credibilizou a sua intuição. Uma coisa linda do amor próprio, quando eu brinco com as palavras, mas não deixa de ser a metáfora verdadeira, é que o amor próprio, ele é a nossa mediunidade resplandecente em Cristo ou em Deus. Quanto mais a gente vai se amando, não quer dizer que a gente não erre. Mas quase sempre, quando a gente erra, a gente falha. Não porque a gente foi traído ou alguém dissimulado nos enganou. É porque a gente se boicotou. Porque o amor próprio é uma lamparina na escuridão das incertezas. O amor próprio é uma lupa nas distâncias dos desvarios, onde a gente muitas das vezes fica instintivo por conveniência, agressivo, angustiado, quase como um lunático, muitas das vezes, por afirmação das nossas razões e das nossas pretensas verdades. Olha só o que uma pergunta, eu vou fazer só meia hora de live falando várias coisas, pega quem quer, que um amigo fez, que ele leu esse livro aqui, O Amor Próprio, até ele perguntou por que eu não faço muita propaganda dos meus livros. Não, eu vim aqui para escrever, lê quem quer. Eu sou meio maluco nisso aí. Faz como agora, quem quiser, leia, adquira. Mas não vai o Edson, seu Edson, que vai mudar alguém. Vai ser a própria pessoa. Por isso que o amor próprio, ele trabalha no empoderamento pessoal, dando à pessoa, isso está no livro, a ela entender que ela tem coisas que é com ela, e sendo verdadeiramente dela, ela vai transpassar para qualquer um. Quais são essas coisas, Edson? Primeira, calma. Segunda, paciência. Terceira, simplicidade. Quarta, humildade. Quinta, gratidão. Sexta, compaixão. E sétima, educação na sensibilidade. Se ela tiver essas 7 coisas firmadas dentro dela, ela vai, sim, ter muita dor como qualquer um. Mas o sofrimento é uma escolha. Por dentro, vai ser uma escolha. E ela vai ver que essa coisa de alma gêmea, chama gêmea, não cai por terra. Mas ela vai ter tanta simpatia e carisma por ela, que ela vai se silenciar para o mundo. Ela não vai precisar ser aceita por alguém, porque ela já se conforta no seu próprio confronto diário de se melhorar. Para de ser uma batalha, uma luta, e começa a ser uma percepção de achado. E parece ser, sim, uma concepção de autoesclarecimento e de despertamento.
Este é o nosso maior prêmio, a nossa essência em paz com nós mesmos. E aí a gente vai vendo que ter empatia, eu posso até continuar tendo, mas além da empatia, eu tenho educação. Muito além de me simpatizar e de ter antipatia com alguém, educação. Educação. Educação da sensibilidade de se sentir por si só. Um dia as pessoas, e eu sei que a maioria que me escuta, sabe, e se não sabe, sente, que a gente tem que tentar sair desse automático, porque senão a gente só existe sobrevivendo. E as marcas com o tempo na pele passam a ser rugas profundas de desleixo da própria vida. Não de sabedoria, mediante ao decorrer da existência que viveu a própria vida. Então, meu amigo, a resposta que eu te dei foi lá no começo. Eu acredito sim em alma gêmea, acredito que a alma gêmea pode ser um homem casar com um homem, uma mulher casar com uma mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher. A alma não tem sexo, porque a pergunta dele foi bem específica. Eu só não estou centralizando. Pode sim, meu amigo. Outra coisa interessante, seja hétero ou não hétero, a sensibilidade, ela não é libertinosa. Seja hétero ou não hétero. Mas a sensibilidade, ela é prestimosa. Há 3 tipos de higiene interior que vai além da água que eu passe no meu corpo por de fora da epiderme e vai muito mais além da toalha que eu esfregue, ou o esfregãozinho, ou a esponja, para tirar qualquer tipo de sujeira da superficialidade da minha pele. Tem 3 coisas higiênicas dentro da gente. Primeira é a generosidade. Segunda, educação com essa generosidade se chama afeto. E uma coisa que a gente muitas das vezes fala quando vê algo bonito para fora, mas muitos desconhecem quando fecham os olhos e tentam se sentir por dentro. A admiração. Quando a gente começa a ter... Sei de defeito, tenho um monte de defeito, mas quando eu admiro as coisas que eu consigo vencer e quando eu admiro as coisas ruins que eu consigo diminuir, nossa, é tão gostoso. A gente não tem esse senso generoso de si e por si. Isso nos educa. Esse senso de generosidade humana e de admiração interior educa a gente a ter a gentileza de respeitar o nosso corpo. Não beijar qualquer boca. Não abraçar qualquer outro corpo. Não trocar fluidos com qualquer um, porque eu sou importante em mim. E outra, eu não sou apenas o tesão que está nas minhas genitárias, ou que está na minha mascularidade, ou que está na minha feminilidade, ou que está no molde arquetípico que eu me revisto. O meu tesão está em me amar. Então eu me preservo, não porque eu sou hétero, ou porque eu sou gay, ou porque eu sou lésbico, ou porque eu sou mulher. Eu me preservo porque eu sou eu. E para se nivelar até onde eu estou, a pessoa precisa se respeitar como eu sou o respeito em mim. Fora disso, eu posso ser um bom cidadão, hétero, não hétero, gay, lésbica, mulher. Não interessa, é Deus. É Deus formulando situações onde a gente, em expressão humana, vive, convive, existe, sobrevive. Isso é maravilhoso, esse despertar da vida. Porém, fora disso, que eu acabei de falar agora, é o meu tesão dando vazões às minhas carências. É o meu tesão dando vazões às minhas ansiedades. É os meus tesões assinando no diário da minha consciência o quanto eu ainda vivo em penitência em ser um que vive se testando no suor de muitos outros. Em ser mais um que vive se testando no suor de muitos outros. Aonde eu necessito do crivo do orgasmo, aonde eu necessito do troféu do gozo e aonde eu necessito do palanque do corpo, para que eu me revista como alguém gostoso.
dá vontade até de me provar. Meu Deus do céu, ser humano. Pensem nisso, meus amigos. O amor só tem uma conduta: respeito. Bons modos é nossa escolha. Bons costumes é nossa vontade. Entretanto, o amor não critica, ajuiza. E o amar não disputa, enobrece. Por isso que muita gente, quando escuta o Edson Rosa e lê esse livro, se enrubrece, fica que nem a capa, ó. Vermelhinho. Por quê? Não de vergonha pelo que leu, mas da façanha que a gente muitas das vezes se subjuga por não se amar. E assim a gente vive nessa sociedade aonde confunde básica higiene corporal com autoestima. Aonde confunde o início de uma verdadeira, quando é autoestima, com amor próprio. E outra, na massa da maioria, é um amor próprio pretensioso, carente, prejunçoso, ansioso, possessivo, agressivo, vitimista. É o amor próprio. Aonde se penaliza quando na sua vida se cristaliza sensos repetitivos emocionais, aonde a decepção lhe visita em quando e quando. Aí as pessoas deixam de se amar rapidinho, pela frustração, pela mágoa e pelo rancor. Então, meus amigos, eu termino essa live de 30 minutos falando várias coisas sobre amor próprio, para aguçar a curiosidade de quem quiser. Está aqui o livro, viu? Eu vou postar também nos outros canais como adquirirem, se quiser. Mas foi muito lindo o feedback deste amigo. Nossa, como é legal a gente receber. E olha que eu já recebi feedback, já falei aqui uma vez numa live de uma senhora, que ela criticou algumas coisas, gostou de outra. Eu sou aberto a isso. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, em si. Mas eu acredito fielmente que a gente muda quando a gente se ama. Se a gente não se ama, a gente até pode fazer o bem, copiado. A gente até pode praticar caridade, manipulada por plágio, copiado. Mas quando a gente começa a se amar, até aquilo que a gente rotineiramente faz não é cópia, é aprimoramento. E até aquilo que costumeiramente a gente faz não é costume, é despertamento. Porque o amor dá este sabor a este licor, que não é paixão que embriaga, mas que é um perfume que emanta dentro da gente este se querer bem, este acolhimento, este amparo interior. Valeu? Fiquem com Deus, fiquem com amor próprio, fiquem com sua chama gêmea, alma gêmea, com as suas simpatias, com as suas antipatias e com suas empatias. No fundo do raso, quem se ama está acima de tudo isso, sem se mostrar, mas está com os pezinhos firmes no chão e com sua consciência tranquila no seu céu, nas grandes alturas que é dentro de si, que é sua paz no coração. Obrigado, viu? Valeu, deixa eu dar um salve aqui, rapidinho. Valeu, José. Valeu, Maria, estou botando aqui na tela. Valeu, Rita. Valeu, Sol. Estamos aí. Eu dei umas paradas aqui nas minhas lives, mas eu prometo que esse ano eu vou começar a fazer live agora, final de fevereiro, e de uma forma bem holística. Vou dar. Sempre a gente tem que se repaginar, né? Tentar melhorar. Se lá posso, a gente vai tentando. E posso, né? Porque é infinito a reforma íntima e a evolução em todos. E é isso. Obrigado, viu? Obrigado a este amigo que me fez essa pergunta aí e esse feedback pelo livro Amor Próprio. Amor próprio é a maior propriedade que nos eterniza em nós mesmos. Morre tudo, menos como a gente se ama. O resto morre. Como a gente se ama, não. É a maior propriedade que a gente tem. Paz. Valeu, obrigado.